Olá pessoal, beleza? Grande abraço, força! Vamos lá, vamos dar continuidade à análise do direito administrativo. Matéria muito fácil, muito legal. E agora a gente vai começar um tema novo. Vamos começar a trabalhar os agentes administrativos, não é verdade? Pô, professor, então como que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar os agentes administrativos de acordo com a doutrina, de acordo com a Constituição Federal e faremos uma análise também de alguns institutos previstos lá na Lei 8.112/90, que é a lei que trabalha o servidor público federal, né? Falaremos da Constituição, falaremos também da Lei 8.112/90 e falaremos da doutrina. Então vamos começar trabalhando a doutrina. A doutrina trabalha aí os agentes administrativos a partir de um conceito e a partir de uma classificação. E aí é assim que a gente vai começar os nossos estudos. O que vem a ser agente administrativo? Agente administrativo é qualquer pessoa que desempenha uma atividade administrativa em nome do Estado. Qualquer pessoa que desempenha uma atividade administrativa em nome do Estado. Pô, professor, mas que conceito mais amplo? O conceito de agente administrativo é um conceito amplo, tá? Ele significa qualquer pessoa desempenhando atividade administrativa, fazendo as vezes do Estado. Bom, pela amplitude do conceito, você logo percebe que esse agente administrativo, esse conceito, recebe algumas classificações. Existem algumas espécies de agente administrativo. E é isso que a gente vai estudar. A partir desse conceito amplo, é interessante a gente entender que existem modalidades, espécies ou classificações de agentes administrativos. E vamos começar então, começando aí pela primeira modalidade de agente administrativo, ou primeira classificação, são os agentes políticos. Quem são os agentes políticos? Os agentes políticos são os agentes administrativos que desenvolvem sua atividade no âmbito do Estado e são escolhidos por meio de eleição e que têm um vínculo, vínculo ligado por um mandato. Então, quem são os agentes políticos? Os agentes políticos são aqueles escolhidos através de eleição, e que cumprem um mandato eletivo. Ah, professor, então agentes políticos, mandato eletivo e eleição são as palavras-chave? Isso mesmo. Pessoal, esses agentes políticos, eles estão, por exemplo, no Poder Executivo. Na verdade, chefe do Poder Executivo é um agente político, né? Presidente da República, temos governador, temos prefeito e assim vai. Temos também agentes políticos dentro das casas legislativas, vereadores, deputados, senadores. Todos esses são agentes políticos. O que eles têm em comum? Escolhidos por eleição, cumprem mandato político. Mas atenção, existe um grupo de agente político que não cumpre mandato político, não cumpre mandato, e nem são escolhidos por meio de eleição. Estou falando dos secretários e dos ministros. Ministros e secretários são considerados agentes políticos, mas eles não são escolhidos por meio de eleição e também eles não cumprem mandato eletivo. O mandato que eles preenchem ali é o mandato do chefe do executivo que fez a escolha, que os nomeou para esse cargo. Servidor público. Quem é o servidor público? Servidor público é o agente administrativo com vínculo empregatício com o Estado. É o agente administrativo com vínculo empregatício com o Estado e que são remunerados pelos cofres públicos. O servidor, então, aqui nesse conceito de servidor público, você logo tem que entender o que eles têm. O que eles têm como característica? Primeiro, eles possuem um vínculo com o Estado, um vínculo empregatício, pode ser um vínculo seletista, regido pela CLT, pode ser um vínculo estatutário, vínculo baseado em um estatuto, ou pode até mesmo ser um vínculo contratual temporário, que são aquelas pessoas, aqueles indivíduos que entram na administração pública para desempenhar uma função temporária, entra para desempenhar uma função temporária e o vínculo que ele tem com a administração é um vínculo contratual. Então temos aí os servidores públicos com essas características, tudo bem? Eles são remunerados pelos cofres públicos. Então temos aí a regra dos servidores públicos. Militares. Quem são os militares? São os agentes administrativos que desempenham sua função onde? Na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros e nas Forças Armadas. Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros e Forças Armadas. Os militares, gente, até a emenda constitucional 18, até antes, né, na verdade, antes da emenda constitucional 18, os militares, eles eram tratados como servidores públicos. Eles eram classificados como servidores públicos pela Constituição Federal. Depois da emenda constitucional 18, eles receberam um capítulo próprio. Eles são tratados, então, simplesmente como militares. Eles possuem um regime próprio estabelecido pela Constituição Federal. Tudo bem? Particulares em colaboração. Quem são os particulares em colaboração? São aquelas pessoas que desempenham uma atividade administrativa sem vínculo legítimo com o Estado e que são remunerados ou não pelos cofres públicos. Olha só, particulares em colaboração são aqueles que desempenham uma atividade administrativa sem vínculo com o Estado e que são remunerados ou não pelos cofres públicos. Os particulares, então, eles podem ou não ser remunerados pelos cofres públicos. Quem são esses particulares? A gente pode usar alguns exemplos aí que a doutrina coloca. Temos o mesário das eleições, o jurado, que vai lá ser jurado no julgamento de um crime, não é verdade? Na justiça penal. Todos esses aí são os particulares que colaboram com o Estado. Temos esses daí que são classificados pelo professor Eli Lopes Meirelles como os honoríficos, né? Seriam os particulares em colaboração classificados por Eli Lopes Meirelles como honoríficos. Mesário, jurado, são aquelas pessoas que desempenham uma atividade administrativa pelo amor à pátria, né? Amor à nação. Então esses aí são os honoríficos, fazem parte aí dessa classificação um pouquinho mais genérica, que são os particulares em colaboração. Agora, o que vem caindo em prova não vem a ser os honoríficos. Os honoríficos sempre estiveram presentes aí em algumas provas da OAB, mas o que vem sendo cobrado mesmo são os agentes putativos. Os agentes putativos, eles estão dentro dessa classificação também. Eles são considerados também particulares em colaboração. E quem são esses agentes putativos, professor? Os agentes putativos são aqueles indivíduos, aquelas pessoas que desempenham atividade administrativa e eles não possuem um vínculo legítimo com o poder público. Eles não possuem um vínculo legítimo e eles nem são remunerados pelos cofres públicos. Eles desempenham a sua atividade baseada na teoria da aparência. Eles parecem ser alguém do Estado, mas na verdade são particulares que estão atuando para auxiliar o poder público. Dá um exemplo, professor, olha só. Agente putativo, alguém que assume a posição de um policial na rua, policial de trânsito, um guardinha de trânsito, para organizar o trânsito. Imagina só, uma pessoa viu que o trânsito está todo bagunçado, tira o apito do bolso e vai lá organizar o trânsito. É alguém da rua, alguém, né, um cidadão qualquer que foi lá organizar o trânsito. É um agente putativo. Olha só, pela teoria da aparência, quem está passando ali e vê alguém com um apito na mão e fazendo o sinal, logicamente que vai entender que aquilo ali é alguém que está representando a administração pública, não é verdade? Não, ele não está representando, mas aparentemente parece a administração pública. É o agente putativo aí. Esse agente putativo, ele é considerado um particular em colaboração. Temos várias situações que configuram o agente putativo. Outro exemplo, quando um servidor, né, está na administração pública e ele se aposenta. Ele se aposenta, mas continua indo trabalhar na administração pública. Ele continua desempenhando as suas atividades lá nos órgãos da administração pública. Ele é um agente putativo. Por quê? Porque a situação dele é uma situação aí que não é uma situação, um vínculo legítimo com o Estado. Ele se aposentou. O vínculo que ele tinha acabou. Então, nesse caso aí, se ele continua desempenhando a sua função e as pessoas acham que ele, na verdade, continua sendo um servidor da administração, teoria da aparência. Teoria da aparência. Então, muita atenção nessa classificação aqui. Os particulares em colaboração fazem parte, então, de um agente administrativo. Temos agente administrativo, agente político, servidor público, militares, particulares em colaboração, de acordo com a doutrina aí, existe essa classificação, certinho? Ufa, vamos ver então como que cai em prova? Olha só, analise a seguinte afirmação. Os militares são considerados servidores públicos pela Constituição Federal. Muita atenção, como eu disse, um dia eles foram considerados
né? Um dia os militares foram considerados servidores públicos. Hoje, militar não é servidor público. Militar é o quê, professor? Militar é militar, tá? Militar não é servidor público. Até a emenda constitucional 18, tá? Antes dela, na verdade, os militares eram. Após a emenda constitucional 18, os militares eles recebem um tratamento diferenciado, um tratamento, né, de militar. Então, muita atenção, porque isso daqui cai em prova, galera, olha, dança. Então, a resposta aqui é falsa. Os militares, eles são considerados os agentes administrativos, né? Eles são considerados agentes administrativos, né? Que não são, na verdade, servidores públicos. Tudo bem? Você vai dar uma lida nessa classificação, é uma classificação baseada lá no livro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, né? É um livro baseado lá, mas você pode pegar algumas outras classificações, tá? Temos lá o professor Eli Lopes Meirelles também, que adora trabalhar a classificação dos agentes administrativos. Como eu disse, ele trabalha lá os honoríficos, né? Eles trabalham lá os particulares, que na verdade são os delegatários, né? Aquelas pessoas que exercem uma função como delegatárias de serviço, como por exemplo, ele coloca lá os oficiais de cartório, eles são delegatários no serviço. Então, muita atenção lá naquela classificação apresentada lá também pelo professor Eli Lopes Meirelles. Sugestão minha, livros que você pode estudar aí na classificação que geralmente cai. Maria Silvia Zanella de Pietro e Eli Lopes Meirelles. São as duas classificações que mais caem aí em provas da OAB. Tá? Eli Lopes Meirelles, ele é o grande conceituador do Instituto Brasileiro do Direito Administrativo Brasileiro, não é verdade? Ele coloca conceito em tudo. Tranquilo? Então, um grande abraço, continue estudando com essa energia. Temos muito que falar ainda de servidor, de agentes, e daqui a gente volta na nossa próxima aula falando de tudo isso previsto na Constituição e previsto na Lei 8.112. Força! Tchauzinho!